sul, a parte sul do Egito é o Alto Egito, a parte norte é o Baixo Egito, tá? E é relevante você saber dessa divisão porque o Egito é dividido em dinastias do norte, dinastias do Alto Egito, parte sul, as dinastias tebana e tal, e as dinastias do Baixo Egito, parte norte, tá? Principalmente aquelas que estão localizadas no delta, que é a parte mais fértil aqui do Egito, terra de Gósen, mais ou menos por aqui, tá? Os judeus ficaram durante um tempo hospedados, né, e depois escravizados, né, quando houve a mudança de dinastia. Então você vai ter essa guerra dinástica entre essas regiões aqui. Por isso que quando uma dinastia ganha sobre a outra, ela muda tudo. Então, quando a dinastia que estava aqui, que na verdade era uma dinastia fundada por um povo invasor, os Ixos, que estava governando aqui essa região. Quando ela perdeu para a dinastia do sul, do Alto Egito, essa dinastia do sul, quando entrou aqui, ela não quis saber de nada que tinha lá. Então não levou em consideração José, não levou em consideração aquilo que José havia feito por eles. Por quê? Porque na verdade não foi por eles, foi pelos outros. Pelo pessoal daquela dinastia do norte, Baixo Egito. Tá? Então houve essa grande mudança, que é a escravização dos israelitas, né? Então você vai ter aqui essa foto de satélite do Nilo. Aí está o Nilo, tá? Aqui o Nilo, como ele é de fato, um trecho dele, né? Inclusive, gostam de dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Porque sem esse rio aqui, a vida era adorada, né? Adorada, era um deus para eles, né? Então você vai ter esse relacionamento dos egípcios com esse rio de uma forma muito importante, né? Pense quando ele ficou vermelho de sangue, né? Então, acabou exatamente. Prenúncio, né? Prenúncio de Apocalipse ali, né? Quando você verá que isso acontecerá. Você tem comprimento de 6.000 quilômetros, mais ou menos, bacia de 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Quer dizer, o rio, aí forma uma bacia em volta dele, que é todas as terras adjacentes, né? Que estão sob a influência dele. Então, aqui as terras baixas que estão em volta do rio. Então, a bacia do rio, 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, contando desde a sua saída lá, né? Lá no Sudão, a Khartoum. A Khartoum é a capital do Sudão. Desde lá do Sudão, subindo aí para o Egito, desaguando no Mediterrâneo. Aqui é o chamado delta, tá? Delta do Nilo. Ele faz várias ramificações aí, tá? Para entrar no Mediterrâneo. Aqui, outra região que está ligada também é aquele conceito de fértil crescente, né? Então, saindo do Nilo, você vai para a Palestina agora, né? Para Canaã. Você vai ter aqui o Mar Morto. Mar Morto. Aqui eu achei interessante um site que eu encontrei, tá? De um estudo que fizeram. Pegaram alguns estudos de arqueólogos importantes e resolveram colocar. Então, sugeriram que Sodoma seria aqui, ó. E pegaram alguns estudos de um arqueólogo importante chamado Albring, que, segundo eles, é o fundador da arqueologia bíblica. Então, a partir de estudos que fizeram aqui, escavações, encontraram cinzas, tá? Encontraram cinzas abaixo nas escavações que fizeram. Então, sinal que... É incinerado, exatamente. Aí o que acontece? Cada estudioso, a partir da linha filosófica dele, vai dar uma explicação, né? Então o cara não quer dar o braço a torcer para o conceito bíblico, ele vai dizer o quê? Não, isso aqui tem muitos poços de betume e pegava fogo, e no que pegava fogo fez essas cinzas, então dá qualquer desculpa, né? Agora, quem olha para essas evidências e vê o texto bíblico falando acerca do fim de Sodoma e Gomorra, entende por que estão ali essas cinzas, né? Então eles colocaram a cidade de Sodoma desse lado aqui, ó, do Mar Morto, tá? Esse lado leste, né? Do leste do Mar Morto. Então veja aqui algumas informações, eu vou ler rapidinho aqui, ó. São muitos homens da ciência, se muitos homens da ciência prestassem mais atenção à Bíblia, antes de a recusarem como confiável, teriam muito de seu trabalho facilitado. A palavra sagrada já dava dicas da localização de Sodoma no Vale de Sidim, na margem do Mar Morto, hoje no território da Jordânia, aquele território que pertence à Jordânia. Gênesis 14:3, como mostra a foto ao lado, no ponto em vermelho, que mostrei para vocês, né? Em 1924, aquele que é tido como fundador do que chamamos hoje de arqueologia bíblica, o norte-americano William Foxwell Albring, tá? Quando descobriram, inclusive, aqueles manuscritos do Mar Morto, nos jarros, quem começou a investigar lá, viu que aquilo era relevante, tratou de mandar aquele conteúdo, né, por
sei se foi por navio, foi por avião, uma coisa assim, mas isolou e mandou para esse estudioso aqui. E aí ele, analisando esses artefatos, ele entendeu que aquilo de fato tinha grande relevância. Isso é 1946, 55, uma coisa assim. E aí ele vai para a Palestina e estabelece lá um instituto de estudos, quando tem a fundação da chamada arqueologia bíblica, tá? Então existe um setor da arqueologia que é só dedicada a evidências bíblicas. Explorou em Sidim, a antiga cidade de Bab-edra, com seu colega Melvin Caine, né? No local encontraram resquícios de um santuário que seria de um período do 3º ou 2º milênio antes de Cristo, de construção canaanita. Na década de 60, a equipe de outro norte-americano, Paul Lapp, recomeçou as escavações no local e encontrou a 1 quilômetro o que era o centro da cidade. Seu grande cemitério, Lapp e Albrecht ligaram os pontos e concluíram que lá ficava Sodoma. Por vários motivos baseados nos achados, um em especial. Nas escavações foram revelados sobre as ruínas dos artefatos camadas de cinza, com alguns metros de espessura. Com alguns metros, não é só questão de achou 30 centímetros de cinza, não, alguns metros de espessura de cinzas, né? Então, ou imagina o tamanho do incêndio, né? Para realizar tal destruição. Não era uma cidade tão pequena, então, algo colossal, né? Algo de fato apocalíptico mesmo aconteceu ali. Então, só se você quiser ser muito ignorante para você não entender isso, né? O Mar Morto que banha Israel, Cisjordânia e Jordânia, tá? É um lago salgado cujas margens estão mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Está, de fato, dentro de uma cratera, né? Sendo o ponto mais baixo em terra seca, do planeta. Sua famosa água hipersalina facilita a flutuação, e a lama negra, rica em sais minerais, é usada como tratamento terapêutico, né? Quando a TV mostra, né? Só mostra o povo tudo melado de lama, né? Tudo betumado de lama, né? Dizem que é terapêutico lá. Vou mandar alguns amigos meus que são bem feios, vai com o Mar Morto, ver se resolve o seu problema. Ver se você melhora lá. Imerso lá uma semana lá. Tem que enterrar ele. Enterrar para ver se... Eu tô nariz de fora. Exatamente. O deserto ao seu redor oferece muitos oásis e locais históricos. A elevação, 430 abaixo, né? 605 km², um tamanho considerável, 50 km de comprimento, área da bacia de 41 mil, né, toda a bacia em volta dele, largura de 15 km, volume de 154 cúbicos, né, quilômetros cúbicos, afluente do Rio Jordão, que deságua totalmente no Mar Morto, e de lá águas são evaporadas, aí não tem saída de lá. Aqui Rio Jordão, né, o rio mais famoso para nós, então o rio mais relevante para nossos estudos bíblicos, né, tantos eventos relacionados ao Rio Jordão, quando, por exemplo, Josué chega com os profetas, né? Josué chega com os israelitas, né? E os sacerdotes tomam uma arca e caminham, né? E quando os pés vão tocar no Rio Jordão, o Senhor detém as águas, né? Então o Senhor detém as águas, e aí, detidas as águas em determinado lugar, não lembro agora da cidade, mas seca-se então o rio e eles passam. Então, diferente do Mar Vermelho, onde as águas foram abertas, ali as águas são detidas, né? Detidas em um lugar e eles passam em terra seca. Então, o Rio Jordão, local do batismo, né? João Batista, que batizava ao Rio Jordão, o Senhor Jesus Cristo, que se batizou lá também. Naamã teve que mergulhar nas águas, né, do Rio Jordão, em determinado trecho, umas águas barrentas, né, que ele compara ao rio Farpar, né, Rio Farpar e Abana, e diz que são muito melhores que o Jordão, mas teve que mergulhar lá para poder ver o milagre. Nessa região, as águas eram consideradas imundas, né? Era sujas, exatamente. Então, ser águas barrentas, né? Então, você pensa nesse rio tendo que fornecendo água para toda a população em volta, né? Uma região pobre hidrograficamente. Aqui não, aqui no Brasil a nossa realidade é outra, né? Então, se você for para a Amazônia, então, né, você faz dos rios estradas, né? Então, o pessoal... Os ribeirinhos, mas tudo em rios, exatamente. Então, é outra realidade. Agora, lá não. O rio relevante que eles têm é o Rio Jordão. A gente vai ver que tem outros rios, tá? A gente vai estudar geografia física, vai ver que tem outros rios.
E tem muitos rios periódicos. Então tem rios, por exemplo,